Queridos, olha, o tema já está aí no telão. Deus está te chamando. Nós estamos num ano que o Senhor liberou essa palavra para nós de amar e servir. E nós precisamos também entender sobre o chamado de Deus. Deus, Ele continua chamando, né? E eu digo que para nós é um grande privilégio isso. Porque Deus, para pensar, Ele precisa de nós para as coisas acontecerem? Não precisa. Mas mesmo assim Ele quer nos colocar como participantes, né? Isso é um presente. É uma dádiva de Deus, o nosso chamado. Ele chama, mas poucos são aqueles que estão dispostos, né? Disponíveis, compromissados, que falam, eis-me aqui. E essa palavra, eu já ministrei uma vez essa mensagem, mas Deus sempre muda algumas coisas, né? E Ele me fez lembrar de alguns processos doloridos que quem tem chamado passa, né? E eu chorei, preparando essa palavra, orando sobre essa palavra. Mas uma coisa eu sei, que vale muito a pena. Às vezes a gente espera tantas coisas aqui nessa terra, né? Mas a gente precisa entender que vai ter um dia um julgamento. E esse julgamento vai ser sobre o galardão. A palavra ensina. E o que é galardão? Um presente. Nós não sabemos o que é. Mas é para aqueles que servem, que fazem a obra de Deus. Então nós não sabemos, eu sei que vai ser maravilhoso. Isso eu tenho certeza. E eu fico sonhando com isso, eu não sei você. Porque aqui a gente vai passar processos difíceis, a gente vai falar algumas coisas aqui nessa palavra, mas a gente tem que olhar para Ele. E às vezes a gente fala, não faz filho parecido, e a gente tem que passar pelos mesmos processos, as mesmas dores, para ser parecido. Então Jesus, Ele veio, sofreu, passou por processos também, mas Ele venceu. E glória a Deus por tudo isso. E um dia Ele vai vir nos buscar, para nós estarmos juntos. Esse é o maior presente que tem, né? De nós estarmos lá, junto com Ele na glória. Imagina isso. Isso queima no meu coração, sabe? E as coisas difíceis a gente vai passando de boa, como diz, de glória em glória, de vitória em vitória, e vai passando, né? Então, Deus está nos chamando. E agora eu não sei você, se você vai dizer, eis-me aqui, você fala, envia a minha irmã, meu irmão, né? Está lá em 1 Samuel 16. Não tinha como não pensar em Davi, quando o Senhor pede para Samuel ir ungir Davi. E essa palavra a gente vai perceber que é Deus que escolhe, como outras que eu também vou ler. A partir do versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? Samuel respondeu, sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido.
Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche teus olhos por um instante. Senhor, eu quero te louvar por essa palavra. Quero te louvar por cada um que está aqui. Quero te louvar, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu. Por isso nós estamos hoje neste lugar, para ouvir essa mensagem. Que o Senhor fale e ministre no particular cada um, da forma que o Senhor desejar. E que seja feito tudo, Deus, para glorificar e exaltar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa que o chamado de Deus, nós precisamos entender que é um plano que Ele tem para cada um de nós. E Ele nos convida a seguir. Mas entende que nós podemos dizer sim e nós também podemos dizer não, não é? Mas o engraçado aqui nessa palavra, que não são os homens que escolhem, é Deus. A gente percebe que Deus escolhe. Né? Quantas vezes nós lemos aqui: porque escolhi, porque este o Senhor não escolheu. Então a gente percebe que ou não é um grande privilégio ser escolhido por Deus, porque tem muitos que não são. Por quê? Porque o homem vai ver sempre o exterior. Porque quando passou na frente de Samuel os filhos de Jessé, ele se atentou pela aparência. O Samuel, um homem de Deus, um profeta, que falava face a face com Deus. A gente percebe a intimidade que ele tinha de ouvir a Deus. E mesmo assim, ele foi e olhou o quê? Aparência. E às vezes nós estamos assim, olhando as pessoas: essa é muito cheia de sabedoria, essa é inteligente. A gente começa a olhar dessa forma, mas Deus não vai olhar lá dentro. Essa é a diferença, né? Ele vai olhar aquele coração. Qual é a motivação? Qual é a intenção? Deus, Ele conhece cada um de nós. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, que talvez você falou: lá vem a pastora de novo. Né? Falando já para servir. Agora chamado. É isso aí mesmo. Eu falei que eu ia me dispor a ensinar a igreja, não é? A primeira palavra do ano que nós íamos aprender. Então nós precisamos aprender um pouquinho como que funciona, como é que Deus trabalha sobre o chamado. E talvez você fale assim: eu não tenho tempo, né? Para servir, para fazer o que o Senhor me chamou. No amor. Não é assim? Mas olha só, Deus chama pessoas ocupadas. Em toda a Bíblia você começa a ler e você vê o povo trabalhando e Deus chamando. Gideão malhando trigo e o Senhor dando uma direção para ele ali cumprir. Moisés trabalhando com as ovelhas do sogro. E Deus foi lá e chamou. E a gente conhece a história de Pedro, André, Tiago e João. Estavam fazendo o quê? Pescando. E
E Deus falou: vou fazer de vocês pescadores de gente, de almas. Então, assim, a primeira coisa, Deus ele pega aquele que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa. Ele não vai pegar aquele desocupado que não tem vontade de nada, que só reclama da vida. Um desânimo, não tem força para nada. Deus vai usar como? Né? Eu fiquei olhando essas pessoas aqui, eu falei: meu Deus, Deus ele quer mesmo aqueles que estão ocupados. É esses aí que Deus está chamando. Então a primeira coisa que eu vejo nessa passagem aqui, Deus escolhe. É bom ou não é? Claro que é, maravilhoso. E eu quero colocar para vocês Jeremias 1,5, que vai dizer sobre isso também. Olha lá: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Meu Deus, isso daí é forte, não é? Antes de formar, ele já conhecia. Antes de nascer, ele já era separado, já era chamado. Jeremias, profeta Jeremias, que a gente conhece, conhecido como profeta chorão. Deus chamou. Então você entende que o chamado ele já nasce com você. Deus já, quando está te formando, já está colocando tudo ali dentro já. E domingo eu fiz uma oração sobre isso, porque Deus me mostrou em visão a Lara. Eu chorei, e Ele me mostrando o chamado da Lara. E eu me emocionei e falei: meu Deus. E Ele falou: ora pela igreja, assim como você recebeu a visão, eles vão receber também do seu chamado. Porque não dá mais para nós perdermos tempo. A gente precisa entender para aquilo que Deus nos chamou. E a presbítera abriu o culto e falou: eu aprendi que não se diz não para Deus, né? Aí eu chamei hoje o cliente e falei: né? Quem vai ter coragem de dizer não para Deus? Escolha o versículo do segundo. Né? E às vezes é tão simples, né? É tão gostoso da gente falar da palavra de Deus. Nós precisamos estar pronto em tempo e fora de tempo. Assim diz a palavra. Eu tenho o meu cunhado presbítero e eu falei para ele: vamos pregar a palavra? Ele disse: não é tempo. Aí meu irmão olhou para a cara dele e falou: você é um presbítero e você fala isso, não tem vergonha na cara? Porque a palavra está dizendo que é tempo e fora de tempo, a gente tem que estar pronto. Aí ele deu risada, mas não quer brigar. Deixa ele, Deus pega ele. Mas é isso, Deus escolhe, a gente percebe. Jeremias, e aqui a gente já leu nesse texto que foi Deus que escolheu Davi, separou Davi. Glória a Deus. E a gente percebe que o próprio pai tentou esconder Davi. Vocês perceberam que a palavra diz que ele colocou 7 filhos, foram passando 7 filhos, e aí ele pergunta, Samuel pergunta: mas não tem nenhum outro? Tem um lá que está cuidando das ovelhas. Vai lá chamar ele. Eu não vou me sentar à mesa enquanto ele não vier. Então a gente percebe aqui que quando Deus escolhe, Ele mostra. O Senhor, Ele mostra, porque assim Ele mostrou para Samuel. E às vezes a gente está um pouquinho preocupado nesse tempo de esconderijo. Mas vou dizer que o chamado, ele começa no secreto. Às vezes a gente quer aparecer logo. Eu já falei isso para vocês, que a minha irmã, ela não quer pregar a palavra, e Deus manda ela pregar a palavra, e todo mundo convida meu irmão para pregar a palavra. E eu queria, porque eu queria pregar a palavra, e ninguém me convidava. Nem na igreja que eu estava, o pastor deixava. E eu ficava: meu Deus, quando é que eu vou pregar? Né? Era Deus escondendo, porque ainda não era tempo. Porque você percebe que Davi, ele já exercia o chamado dele, ele já estava cuidando
começa no secreto. É no secreto que tudo começa. Mas tem o tempo certo de Deus revelar, de Deus mostrar. Chegou o tempo de ver em Davi ser ungido, de Deus mostrar para todos que ele ia ser o rei de Israel. E a gente sabe que ele foi ungido, ainda demorou, né? Ainda demorou um tempo para que ele pudesse reinar. Aí ele passou por alguns processos. Não é fácil, irmão, servir ao Senhor não é fácil. Existem processos que nós devemos passar para amadurecer, para forjar. Às vezes a gente quer dar cargos de confiança para algumas pessoas, mas se a pessoa não está madura o suficiente, não tem vida com Deus, a pessoa não aguenta o processo. Ela vai desistir. Primeira espremidinha que dela, vai embora. Então a gente precisa entender que existem algumas dores que nós vamos passar assim como Jesus passou. Mas o grande presente é eu entender que eu sou escolhida de Deus. E ninguém conseguirá esconder o que Deus decidiu mostrar. Eu anotei aqui Mateus 5,15, que diz assim, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então a gente percebe que não tem como esconder uma luz. Como é que você vai ligar uma lâmpada e esconder ela? Não, a lâmpada é para clarear, para iluminar. E assim, quando Deus resolve nos revelar, né? Nos mostrar. Então, ninguém vai ocultar aquilo que Deus está revelando. E eu chorava porque a minha pastora não queria deixar eu pregar. E eu chorava, e eu estava cheia. E eu queria jorrar. E aquilo estava me matando. E eu não entendia o porquê. Mas quando chega o tempo certo, não tem como esconder. É a palavra de Deus que nós acabamos de ler em Mateus 5,15. Como diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de estar escondido e há tempo de se amostrar, de se iluminar. Então a luz, nós somos a luz do mundo, assim como o Senhor, Ele coloca em nós isso para brilhar, para iluminar. Então tem o tempo certo disso acontecer. E a outra coisa que eu percebo, que ao mesmo tempo que Ele nos escolhe, Ele nos capacita. E a gente, às vezes com a nossa falta de fé, nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou. E eu separei alguns aqui improváveis para nós se basearmos e olhar para nós. O primeiro deles é Moisés, está lá em Êxodo 3. Êxodo 3, 11, que diz assim: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Às vezes nós estamos como Moisés: quem sou eu? Olhando as pessoas, poderiam achar que Moisés era meio improvável. Mas olha o que Deus fala para ele, seguindo adiante aí. Deus respondeu para ele só uma coisinha, no versículo 12, só a parte A dele: eu estarei com você. Que mais do que isso? E a gente conhece a história de Moisés, levantado, chamado como libertador. E ele libertou aquele povo do Egito. Então, será que você tem perguntado isso para Deus? Quem você é para fazer o que Ele está mandando você fazer? O segundo é Jeremias. Está lá, Jeremias 1, 6. Deixa eu abrir aqui. 1,6. Olha lá o que Jeremias diz: ah, Senhor Deus,
Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Quantas vezes a gente fala assim, não sei nem o que eu vou falar, meu Deus. A minha mãe disse para mim que nunca me deu um microfone. Por favor, nunca me chame para uma oportunidade. Aí eu, mãe, ela tá bonitinha, eu queria que ela falasse. Mas ela não quer. Mas a minha mãe, ela conversa e fala, assim, no particular, sabe? Às vezes o teu dom não é realmente pegar um microfone, que nem o meu esposo, ele não quer, ele já falou para mim, o microfone é para você, não é para mim. Nem me peça. Então é algo que ele não quer. Mas ele pode conversar. Assim como minha mãe, ela dá tanto testemunho, e ela conversa e fala das coisas de Deus. Deus enche. Quem aqui já teve essa experiência de ir falar com uma pessoa e de repente Deus despejar um monte de coisa e você começa a abrir a tua boca? Porque Deus está colocando palavras nos nossos lábios. Então, Deus, no próximo versículo 7, Deus diz assim, o Senhor então disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Consegue entender que Deus não vai te deixar passar vergonha? Eu falo, Deus, quem gosta de nos envergonhar é o Satanás. Mas Deus não. Deus, ele põe palavras nos nossos lábios. Cada visita, cada culto, eu falo, Senhor, coloca palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Enche, Senhor, a minha vida, para que eu possa transbordar. Quando eu saio aí fora, quando eu faço uma visita, eu encontro alguém para evangelizar. Põe palavras, ó Deus, e Deus dá. Às vezes palavras de conhecimento, aquilo que a pessoa está vivendo. E aí você começa a conversar com a pessoa já se abre, né? A pessoa já fica íntima de você, começa a rasgar o coração. Esses dias eu estava no shopping e uma moça parou do meu lado, uma senhora parou do meu lado. E aquela senhora começou a abrir o coração dela, falar da família dela, da casa dela, dos utensílios, que a gente estava numa loja de utensílios. Começou a falar. E a Lara ficava olhando para a minha cara, olhava para a cara da mulher. Aí tá bom, tchau, tá, Deus abençoe. Mãe, de onde é essa mulher? Eu falei assim, não sei. Ela, você não conhece? Eu falei, eu não conheço. Ela, não, mãe, você está de brincadeira, você nunca viu essa mulher? Eu falei, não. Ela, meu Deus, e a mulher está falando tudo da vida dela para você. E eu ali falando, isso que Deus faz. Às vezes tem pessoas que necessitam abrir o coração, de ter alguém para ouvir e dar bons conselhos, trazer palavras, sabe, que vai trazer um prumo para a vida, um norte, vai ser uma luz. Então não se retenha a ponto de falar, ai Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Na hora de crescer, de amadurecer, não é assim? E o outro personagem que é Isaías 6. Isaías 6, o versículo 5 e 7. Vocês conhecem bem. Ó Isaías. Deus chama Isaías e ele, ai de mim, estou perdido. Olha, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, às vezes a gente se acha tão indigno. Quantas pessoas, nós todos somos pecadores. Mas sabe o que é bonito? É a gente reconhecer diante de Deus as nossas mazelas. Sou um homem de lábios impuros. Eu era uma mulher de lábios impuros, porque eu falava palavrão, eu xingava. Dá para acreditar? Mas Deus, ele tocou nos meus lábios, assim como fez com Isaías, purificando os lábios dele. Está no versículo seguinte aí.
Eis que esta brasa tocou os meus lábios. É o versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Por quê? Porque houve uma confissão antes. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. É a palavra dele. Isaías parou de olhar para aquele povo e olhou para ele, enxergou o pecado dele. Porque é mais fácil a gente ver o pecado dos outros, sim ou não? Claro que é, a gente gosta, fala lá, contra aquele dedo. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Então esses são os improváveis. E às vezes você se encaixou num desses aí, que fica, ó céus, ó vida, eu, Senhor, jamais, não posso, não tem como. E a segunda coisa que a gente percebe aqui, que Deus vê o nosso interior. Enquanto Samuel via o exterior, Deus via o interior. Porque Deus, Ele não vê como o homem vê. A gente tem muita maldade, né? A gente já tem as segundas intenções, como dizem. Mas Deus não é assim. Ele vai olhar lá dentro. Por que você serve ao Senhor? Por que você limpa a casa do Senhor? Por que você louva a Deus? Por que você ministra? Por que tanta coisa que a gente faz para Deus, mas por quê? Qual é a intenção? Qual é a motivação? Isso você tem que ter certeza que Deus está lendo o seu interior. Ele sabe tudo que está escrito aí dentro. E por que Ele chama, Davi de um homem segundo o meu coração? Será que Deus pode olhar para nós e enxergar esse coração? Porque a gente pede essa transformação, mas também depende de nós, né? Não é só de Deus, a gente tem que se abrir para receber a palavra, para receber o confronto da palavra e falar: eu preciso melhorar aqui. Para Deus olhar para nós e enxergar esse coração segundo o coração de Deus. Então, você pode ter certeza que vai ter esse tempo da preparação. Davi, antes de ser ungido, ele já exercia o seu chamado, ele já cuidava das ovelhas. E algumas coisas vão acontecer, pois quando Deus quer usar muito a vida de uma pessoa, ela precisa ser bastante. E esse é o processo onde muitos param, não suportam. Mas eu escrevi aqui, que vocês já devem ter ouvido muito isso, e é uma realidade. O trigo moído é transformado em farinha, a uva pisada é transformada em vinho, e a azeitona prensada é transformada em azeite. Todas passam por processos doloridos de prensa, mas é para o bem, não é para a morte. Todo o processo na nossa vida que vem das mãos de Deus não é para a nossa morte, é para nos restaurar, para nos forjar, para nos amadurecer, para nos encher. Que ele espreme e sai toda a zinhaca fora, nossa. Nós se enche do azeite, da presença. Precisa ser espremido, porque se depender de nós se esvaziar, então Deus pega nós, ó, e espreme para encher do óleo dele. E a terceira coisa que eu percebo também, o descrédito, o desprezo, começa em casa, né? O próprio Jessé desprezando Davi. Nem lembrou de Davi. E às vezes na nossa família tem aqueles que vão desprezar o teu chamado, que não vão reconhecer. Eu coloquei aqui uma passagem, não sei se vocês lembram, de Filipe, que quando ele encontra com Natanael, eles falam: esse aqui, Jesus, é aquele que Moisés escreveu.
E Natanael fala essa frase que toda vez que eu leio, eu falo, meu Deus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode? Entende o descrédito? Sempre vai ter um descrédito na nossa vida. Mas a gente não pode parar por causa disso. Na minha família teve o descrédito, ainda tem. Tem pessoas na minha família que não querem reconhecer que Deus me chamou para ser uma pastora, para dirigir uma igreja. Quantos descréditos que já aconteceu aqui mesmo, de as pessoas não reconhecerem, tem preconceito. A gente sabe que tem uma mulher dirigente, hoje ainda tem muitas igrejas que não aceitam nem mulher como pastora. Eu só não entendo uma coisa, as igrejas que não aceitam a mulher como pastora, aceitam como missionária. E a missionária, ela faz a mesma coisa que uma pastora. Ela prega a palavra, ela ora, ela visita, ela faz tudo que um pastor faz. Então, só para não dizer que é pastora, eles falam que é missionária. E quantas vezes nós passamos aqui nesse ministério por esse desprezo? Vai dar em nada. Pode alguma coisa boa sair de Mongaguá? Pode. Saiu de Nazaré Jesus? Não é de Mongaguá que vai sair nós? É ruim. Já tem a Tati de Nazaré aqui, ó. Glória a Deus. E Deus, Ele usa os improváveis, aqueles que ninguém dá nada. Deus fala, peraí, uma boca suja, explosiva. Ele fala, peraí, gosta de palco? Gosta de se aparecer? Peraí que eu vou pegar você. E Deus sabe trabalhar em cada um. Ele é Deus que transforma. Então, aprenda uma coisa. E eu escrevi aqui a frase: o descrédito dos outros aqui revela que existe um propósito de Deus sobre a tua vida. Você pode ter certeza, porque não foi assim com Jesus? Tanto descrédito, desprezo. E olha só, toda a obra de Jesus. Então, quando alguém, te desprezar, não te dá o crédito necessário, entenda que você tem algo muito grande de Deus na tua vida. Deus te chamou para algo grande. Então você vai passar por isso. Os religiosos, eles questionavam a autoridade do próprio Senhor. A gente está lendo os evangelhos, a gente percebe os religiosos. Quem é esse? Que perdoa pecados? Quem é esse? Eles ficavam indagando sobre a autoridade de Cristo. Então vai ter. Mas o que você não pode deixar acontecer é parar por essas coisas. Os amigos, da outra igreja que eu vi, tinha pessoas que diziam que amavam a minha vida. Aonde você for, eu irei. Eu escutava isso. Ruth Noemi. Cadê? Sumiu. E às vezes os amigos são os primeiros que vão embora. E foi difícil porque tudo começou por causa desse pequeno grupo que se reunia na minha garagem. Acho que só está a Maria aqui, desse tempo, Marlinha? Mas a Marlinha ainda pegou, quando já estava já quase indo para cá, Marlinha? Mas teve esse descrédito, teve essa rejeição, aqueles que vamos fazer, vamos não sei o quê, cadê? E eu entendi que era Deus me amadurecendo para confiar somente nele. Porque às vezes a gente fica na dependência das pessoas. Porque ela vai cantar, o outro vai tocar, o outro vai ficar na porta, o outro não sei o quê, o outro não sei o que lá. Mas eu te pergunto, a obra de Deus vai parar? Se eu deixar de pregar, a obra de Deus vai parar? Ele vai levantar outra pessoa para pregar a palavra dele. Ele vai levantar outras pessoas para estar adorando a Ele aqui.
Pessoas que eu achava que eu não ficaria sem. Não tinha como. Aí Deus foi lá e eu compreendi que eu tenho que depender totalmente ao Deus da obra. Eu preciso, meu coração tem que estar nele, dependendo, sabendo que tudo vem dele. É uma expressão meio chata que as pessoas usam, e eu já ouvi muito isso. Não se preocupa, pastora. Os que estão indo embora, Deus vai mandar em dobro. Aí eu não queria que essa pessoa fosse embora. Se desde quando nós começamos essas pessoas tivessem permanecido, hoje não teríamos lugares. Já foram bastante pessoas, indo e vindo, mas a obra continua. Não para, não pode parar. Dói no coração, dói. E como dói, mas a obra não pode parar. Então entenda que isso vai acontecer. Na nossa caminhada, esses processos doloridos vão acontecer. Mas nós precisamos confiar no Senhor. E o Senhor hoje, para nós encerrarmos aqui, Ele continua chamando. Porque lá em Isaías, coloca para mim, Isaías 6, acho que está aí ainda, né? O versículo 8. O versículo 8. E isso vai dizer assim: depois disso, depois que o Senhor tocou nos lábios de Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso que ele escutou aqui a voz da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito, eles conversando. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Será que nós podemos ser como Isaías? De dizer assim para o Senhor? E uma das coisas que eu achei interessante que um pastor falou, e eu anotei aqui, para você não esquecer: o fato de não acreditar em você prova onde você chegará. Porque Jessé, ele esqueceu Davi, não foi? Saul, ele não acreditou em Davi. E Golias, ele zombou de Davi. A gente conhece a história. Qual foi o resultado? Olha, o resultado de Deus. Jessé ficou sem o pastor e depois ele reinou, foi ser rei. Saul ficou sem o trono e Golias ficou sem cabeça. Olha que legal. Maneiro. Eu falei: nossa, é verdade isso, olha lá. Você vê como Deus trabalha? Como Deus faz todas as coisas? Então está na hora de nós se levantarmos e responder ao Senhor. Será que é eis-me aqui, envia-me a mim? Ou envia minha irmã aí do lado? Meu irmãozinho aí do lado? Glória a Deus por essa palavra. Sobre o nosso chamado. Se põe de pé para nós já encerrarmos em louvor. Nós vamos louvar o Senhor. Dá tempo, ainda tem uns minutinhos. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor, quero te agradecer. Quantas coisas que nós pudemos ver através dos teus filhos Moisés, Jeremias, pelo próprio Davi, a qual nós lemos o texto. Quantas coisas, ó Deus, podemos aprender com Isaías. E às vezes nós negamos ao chamado, negamos fazer aquilo que é um presente que o Senhor nos dá. Talvez muitos aqui digam: eu não tenho mais tempo. Assim como eu li, o Senhor chamava aqueles que estavam ocupados. Nos ajuda com sabedoria, Deus, a ter tempo para todas as coisas, ter esse equilíbrio, e sempre priorizando o teu reino, a tua justiça. Que nós não venhamos ser aqueles que vão ficar empurrando para qualquer pessoa: para mim não dá, vai você mesmo.
mas que nós venhamos tomar para nós como uma responsabilidade, um compromisso diante do Senhor. Porque uma das coisas que eu fico pensando, que nós poderíamos dar por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Assim como o salmista, ele disse, e assim, Pai, um Deus que nos deu tudo, será que nós não podemos fazer nada pelo Teu reino? Nós não queremos ser aqueles que vão enterrar os talentos. Nós queremos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor nos chama, o dono da seara, o Deus da obra está chamando, e a palavra vai dizer que poucos são ceifeiros, mas nós devemos rogar ao Pai. E assim nós estamos aqui hoje, Deus, que cada um que recebeu essa palavra sinta o desejo de servir ao Senhor de alguma forma, e orarmos para que cheguem novos obreiros, pessoas que dizem sim ao chamado de Deus. Eu quero te louvar, Jesus, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou. O Senhor é Deus que continua capacitando, e que nós venhamos se apegar a isso, saber que o Senhor vai colocar palavras nos nossos lábios, vai nos purificar, vai nos fazer, Senhor, um vaso de honra para fazer aquilo que o Senhor nos chama. Eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer em nome de Jesus.